Oi, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente está aqui mais uma semaninha de discussão no Grupo Memória. Para aqueles que já acompanharam o vídeo da semana passada, nós iniciamos a leitura do livro da professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, A Seta do Tempo. E hoje, quem vai apresentar para a gente é a Ana Carolina. Ela vai falar sobre o capítulo 3, Vigilância, Controle e Atenção à Desinformação como Estratégia. Então, Ana, sem mais delongas, te passo a palavra. Se você quiser compartilhar a sua tela, você fica à vontade aí, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Na verdade, eu vou falar antes, já peço desculpas de uma vez, porque o meu computador ele não aguenta a apresentação, a câmera, então eu vou manter a minha câmera desligada durante a apresentação, por questões tecnológicas mesmo. E então vou me apresentar brevemente para quem está assistindo também no YouTube. Me chamo Ana Carolina de Souza Santos, eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora, formei em Rádio e Internet e estudo IA, né, relacionada mais à prática de clonagem de voz, a prática no mercado de trabalho, em podcasts, em audioficções e tudo mais, nesse viés. Vou compartilhar minha tela agora, então me despeço da câmera e em breve retorno. Não preocupa não, viu, Ana? Isso acontece. Infelizmente, tem hora que a internet não dá conta, mas o importante é a gente ver a apresentação e te ouvir. Aí, ó, tá ótimo. Perfeito. Não, saiu do modo apresentação. Agora sim. Bom, pessoal, então, como a Thalita falou, eu vou apresentar o capítulo 3 do livro da Ana Regina Rego, da Seta do Tempo. Então, complementando um pouco do debate, né, que o Diogo trouxe na semana passada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre vigilância, controle e atenção à desinformação como estratégia. Eita, calma aí que eu tô com dificuldade de passar. A Ana Regina, ela começa o livro, né, trazendo uma frase do Jeremy Bentham que ela traz: o panótipo não é uma prisão, é um princípio geral de construção, o dispositivo polivalente da máquina óptica universal das concentrações humanas. Então, para elucidar assim, o capítulo, e também acredito que para trazer o livro, né, ele traz artigos que não se ligam exatamente, mas eu acho que eles conversam muito entre si no decorrer do livro, nos capítulos, tanto que o Diego apresentou, o primeiro e o segundo, quanto nos outros que eu pude passar o olho ali enquanto fazia até mesmo a minha leitura. Eu acho que os capítulos, eles de certa forma se conectam entre si, porque fazem todos parte da pesquisa dela, né? Do que ela busca trazer. Então, ela vai trazendo vários pontos que ela acha relevante para toda essa o assunto em geral que ela traz no A Seta do Tempo. Então, né, ela traz, eu acredito que ela traz essa frase e essa questão do panótico também trazendo um pouco dos assuntos passados, né, dos capítulos passados, dessa questão do controle, já que o panótipo é ali considerado o olho que tudo vê, né. Adiante, no capítulo, ela traz a desinformação. Ela traz, na verdade, o termo desinfodemia, que seria, ela traz, né, ela aponta que ela está escrevendo esse capítulo, essa parte do texto, na pandemia do Covid-19, e ela traz que a desinformação ela está dominando, né, o debate ali, justamente na época do Covid, ali em 2020, 2021. Então, ela traz esse termo desinfodemia. E, para além do texto, eu quis entender também o que seria esse termo, né, desinfodemia, porque ela passa por ele, mas ela não se aprofunda. Então, eu pesquisei também e aí cheguei em dois contextos ali para esses dois temas que ela traz, que é a infodemia e a desinfodemia. Então, a infodemia, pelo que eu pesquisei, é o excesso de informações sobre um tema, principalmente um momento de crise,
e a desinfodemia é marcada por quando o excesso, né, é marcado pela circulação intensa da informação. E, assim, eu acho que ela trouxe principalmente esses termos para elucidar também que durante a pandemia, né, de Covid-19, as pessoas elas recebiam muitas informações o tempo todo, pela televisão, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, familiares. E o problema é que muitas dessas informações eram falsas, né, como receitas milagrosas para combater a Covid, remédios e assim que não funcionavam, coisas que você tinha que fazer, ou até mesmo algumas teorias da conspiração. Então, por isso, né, alguns autores, eles, como ela, preferem usar esse termo justamente para destacar que o principal risco não é apenas essa quantidade de informação que as pessoas geraram ou recebiam, mas a circulação desses conteúdos enganosos. Ligado a isso, ela diz também, né, que a desinfodemia ela é o principal ato, a principal forma ali de proliferar a cultura de ódio mesmo nos países. Então, segundo ela, né, além da desinfodemia intensificar, né, esse desentendimento político em diversos países, esse fenômeno ele contribui também para a geração do medo, uma angústia, para a propagação também de crenças fundamentalistas e enganosas. Depois disso, depois dessa contextualização que ela tem, ela coloca em si o que o capítulo busca, que é revelar, né, outros fenômenos sociais que contribuem para a existência e permanência da desinformação na sociedade. E para isso, ela vai recorrer às ideias de Foucault, Deleuze, Simon, e para buscar compreender esse contexto e apresentar as formas de resistência à desinformação. Então, o que eu vi assim é que a ideia principal, né, do texto também desse capítulo é que a desinformação, assim, ela não surge do nada. Ela é favorecida, né, por estruturas sociais e as relações de poder. E por isso ela tenta trazer, né, tenta compreender essas suas causas para pensar algumas estratégias que a gente pode adotar, que a gente pode ter de resistência, para combater isso. Aí no próximo... Eita, só um momento. Pronto. No próximo parte do texto, né, ela traz como título a vigilância, o controle e o julgamento, e ela começa trazendo, né, essa ideia que o Foucault ele vai trazer também do panótico, que é a vigilância, né, é uma forma de exercer o poder sobre as pessoas, inspirado justamente nessa ideia do panótico. Então, assim, buscando essa ideia mesmo do panótico como um modelo de prisão em que os indivíduos podem ser observados a qualquer momento, o sistema ele justamente faz com que as pessoas possam controlar o próprio comportamento, mesmo sem saber que elas estão sendo ali vigiadas. E aí eu trouxe até uma frase também, que hoje esse conceito pode ser pensado no ambiente digital, em que plataformas coletam dados, monitoram comportamentos, influenciam a forma como as pessoas agem e consomem informações. Então, assim, nesse sentido, ela aborda a vigilância como ela funcionando como uma rede de controle contínuo também, em que todos podem ser observados e avaliados, e dessa forma, né, o poder ela deixa de estar concentrado em uma única autoridade e ela passa a operar de maneira mais automática, silenciosa e até permanente mesmo. Adiante no texto, ela traz o termo de vigilância digital, que ela traz o autor Bruno, é um termo de 2008, e o Bruno ele diz que a vigilância digital ela já está inserida entre nós há algumas décadas e se concentra em filtrar os três principais agentes constitutivos e interagentes no cenário econômico: informações, dados e perfis.
por meio de um monitoramento sistemático de nossas atividades no mundo virtual. Ele trouxe isso na página, ela traz isso na página 69. Deixa eu ver se tá certo. Eita, passei sem querer. Na página 69. E nessa vigilância digital, segundo ela funciona por meio de uma coleta constante de dados das nossas atividades online. Ou seja, essas informações elas são organizadas e usadas para criar um perfil mesmo sobre nós, permitindo que as empresas e sistemas de dados entendam e compreendam quais são os nossos comportamentos, os nossos interesses, os nossos hábitos. Pensando nisso, eu trouxe até um exemplo, né, um documentário também, que essa parte do texto, ela me remeteu muito à Privacidade Hackeada, né, um documentário de 2019, que ela traz o caso da Cambridge Analytica, que surgiu, bombou em 2018. E para quem não sabe, esse caso, né, esse documentário, ele conta esse caso que bombou em 2018, mas é um caso que vem acontecer, é uma coisa que vinha acontecendo desde 2016. Essa é uma empresa que ela pegava dados, né, das pessoas no Facebook para nutrir ali a campanha política do Donald Trump. E, assim, esse boom que teve nessa época, em 2018, foi justamente porque vazou esses dados. E esses dados, eles eram coletados ali, justamente, a gente não sabia para que esses dados eram coletados. A gente via, né, e a gente ainda vê, acho que a gente não, nosso grupo, pesquisando, mas eu falo a gente no sentido de sociedade mesmo, de pessoas usando as redes sociais. Às vezes a gente não tem esse aprofundamento, essa intenção, esse questionamento de para que os nossos dados estão sendo usados e que às vezes a gente não estou sendo vigiado, vou conversar aqui no WhatsApp, vou postar alguma coisa que eu gosto, que eu penso aqui no Facebook, porque eu não estou sendo vigiado. Quem vai parar para ver aqui a minha publicação? Eu aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, no Brasil, a gente tende a se minorizar e pensar que os nossos dados não, eu não sou nenhuma celebridade, então não estou sendo vigiada, não estou sendo isso. Mas não, assim, os nossos dados, por pequenos ou menores, ou que não têm grande significância, são nossos. E também eles movem toda uma ferramenta, uma máquina ali de processamento que vai medindo o comportamento. Então, assim, eles usaram, né, essa empresa, ela usava justamente esses dados para apontar para apontar e traçar um perfil dos candidatos para a campanha eleitoral ali do Trump, para criar justamente gatilhos de marketing voltados para essas pessoas. Então, se eu estava ali postando alguma coisa relacionada eu sou contra a vacina, então eles iam criar toda uma coisa. Se eu compartilhei alguma coisa contra isso, eles criavam toda uma campanha justamente para atingir público como eu, que está ali, às vezes, eu não votaria nele, mas eu não apoio a vacina, então eles, para converter esse voto, né? E essa parte do texto sobre vigilância, me fez pensar justamente, né, nessa questão toda dessa vigilância que a gente, às vezes, não percebe ou não tem essa intenção de que a gente está sendo vigiado, sim. Os nossos dados estão sendo usados. Ela também cita, né, esse autor aqui, Amovai, de 2019, que ele cita que a principal característica da sociedade atual é a vigilância digital. Deixa eu passar aqui para frente. Então, né, para Deleuze também, de 1990, 1992, ele também vai citar a vigilância digital, e ele vai falar justamente que vai mostrar que na sociedade do controle, a vigilância ela não acontece. Lendo o texto, eu até pensei que, nossa, esse autor é de 1990, então não viveu ainda a era da tecnologia que a gente está vivendo, mas a gente consegue usar esse termo dele para elucidar questões de hoje. E lendo, né, vi que ele mostra que na sociedade do controle,
a vigilância ela não acontece apenas em espaços fechados, mas ela também está presente no cotidiano, de uma forma contínua mesmo. Então, o Estado, o mercado e as tecnologias, elas passam a acompanhar, organizar e a influenciar mesmo a vida das pessoas. E muitas vezes, assim, a gente vê isso de uma maneira silenciosa. Então, nesse sentido, né, a vigilância e o controle, eles se aliam mesmo, fazendo dos usuários das redes sociais vigiados e vigilantes. Nesse sentido, né, da vigilância digital apontada pelo autor, ele diz que os usuários eles estão exatamente já sendo vigiados e treinando para ser vigilantes, também julgados e treinando para ser juízes. Depois dessa parte do texto, ela traz um termo, né, que é da sociedade do julgamento. Eu acho que só um momento, que eu acho que eu troquei. Fui trocar e esqueci de trocar aqui. Essa parte aqui. Na sociedade do julgamento, acontece justamente, eu coloquei um texto, né? Uma parte do texto, que é na página 71, que ela traz. Julgamos o motorista do Uber. Julgamos a foto dos amigos, dos inimigos, com curtidas ou com silêncio. Porque dessa forma apreciamos mais e nos colocamos mais disponíveis para o julgamento coletivo. Em geral, julgamos positivamente para que assim sejamos julgados. Então, ela traz essa sociedade que foi sendo criada, né, do julgamento, nessa cultura da avaliação constante, e também do lucro das grandes empresas que vem com essa vaidade. Pegando esse trecho da página 71, eu pensei que ele fala muito, né, sobre como a gente vive mesmo em uma cultura da avaliação constante, seja nas redes sociais e aplicativos, a gente sempre passa por uma foto, por algum momento, uma pessoa estava em outra cidade, no stories ali, e ela julga, a gente julga, né, essas fotos, a gente julga serviços, por exemplo, Uber, por que essa pessoa se submete ao Uber? Mas essa questão nossa de julgar, tá sempre olhando ali, né, o do outro, julgando o outro, ele também, ao mesmo tempo que a gente está julgando, a gente está buscando uma aprovação nisso também, porque a gente quer parecer melhor do que aquela pessoa. Então, né, nesse segundo tópico da cultura da avaliação constante, também pensei que essa busca, né, por visibilidade, ela beneficia também o mercado, porque nossas interações, elas geram dados, e esses dados, eles geram um lucro. E, além disso, também os algoritmos, eles influenciam o que a gente vai ver, criando uma bolha mesmo de informação e reforçando a opinião que a gente já tem. Então, a gente tende, e o algoritmo tende a fazer isso também, da gente consumir o que a gente já gosta, opiniões que a gente já concorda, priorizando também essa questão da bolha. E o lucro das grandes empresas vem justamente, né, com essa questão que a vaidade está mais exacerbada, essa questão de julgar o outro, ele promove, né, uma auto-vaidade ali, e com essa busca que a gente tem por visibilidade, o mercado virtual ele lucra justamente com a necessidade de aprovação. Então, assim, para continuar visível, a gente é incentivado a postar, a curtir, a comentar e a compartilhar o tempo todo, justamente fazendo mais rodar mais, né, esse sistema. Outro termo, né, outro tópico que ela traz ali no texto é o da economia da atenção, outro subtítulo ali, e ela diz que, né, que a atenção ela virou um recurso muito valioso. Com esse excesso de informação, as empresas elas disputam o tempo todo o nosso foco. Então, elas querem aparecer mais para a gente, querem que a gente fique mais tempo na plataforma delas, passe mais tempo escutando música no Spotify, passe mais tempo vendo filme na Netflix, passe mais tempo rolando no TikTok. Então, elas querem que a gente fique mais tempo ali
nas plataformas, nos aplicativos dela. E, né, nisso, as plataformas, elas lucram não só com a nossa visibilidade ali, né, a gente está frequentando essas plataformas, mas com os dados e com o engajamento. Então, assim, esses serviços, eles são muitas vezes colocados como gratuitos, mas eles são pagos com uma interação, dados e o tempo online mesmo. Então, por exemplo, se você pegar o TikTok, é uma plataforma vista como gratuita, mas você está pagando ali com o seu like, o like, por exemplo, num assunto que você gosta, é um dado, então a plataforma sabe que você gosta daquilo, pode te colocar, por exemplo, no Instagram, se você dá um like nas coisas que você gosta sobre tênis, vai aparecer tênis para você comprar sobre isso. Então, esses dados, essas interações nessas plataformas colocadas como gratuitas, não são totalmente gratuitas. A gente está dando algo em troca. E justamente, né, o algoritmo que a gente mesmo alimenta, ele molda o que a gente vê. Então, ele seleciona o conteúdo com base, né, nos nossos interesses e comportamentos, influenciando justamente o que a gente consome online. Então, essa economia da atenção, ela mostra que no mundo digital, o bem mais disputado é a atenção. A plataforma oferece justamente esses serviços gratuitos, mas lucram com esses dados que a gente produz e com o tempo que a gente passa ali conectado. Por meio do algoritmo, né, ela seleciona esses conteúdos que a gente vai ver e molda também nossos interesses e nos mantém cada vez mais dependente dessas próprias plataformas. Então, quanto mais tempo a gente fica, mais tempo a gente também sente uma dependência de estar sempre presente, estar sempre online, estar sempre compartilhando. Partindo agora para o final também do livro, do capítulo, ela traz as considerações finais também, né, do artigo, e ela fala que a desinformação, né, ela está ligada a essa vigilância digital, que as plataformas, elas lucram, né, com os dados, com atenção e com engajamento, e ela coloca também que os algoritmos ajudam, né, a espalhar esses conteúdos manipulados. Então, assim, o que eu vi, né, no texto todo e também nas considerações finais, né, no parte do texto, é que o texto ele mostra muito que a desinformação, assim, ela não aparece sozinha. Ela faz parte de um sistema digital que ele é baseado na coleta de dados, na vigilância e na disputa pela nossa atenção. Então, as plataformas, elas ganham quando a gente passa mais tempo conectado, interagindo e consumindo esses conteúdos. Então, assim, não é uma questão essa desinformação ela realmente não aparece sozinha. A gente também está movendo esse sistema, alimentando isso. Eu vi também durante o texto que a Ana também traz isso, né? Que a desinformação ela não deve ser vista apenas como uma circulação das notícias falsas, mas também como uma parte de um sistema maior ligado à vigilância digital, ao controle e essa economia da atenção. E justamente porque nas plataformas digitais, a nossa intenção, os dados e o engajamento se tornam uma fonte de lucro, né? Então, quanto mais a gente interage, curte, comenta, compartilha, mais informações a gente produz mesmo para a empresa. Para terminar aqui minha parte, né, no capítulo também eu trouxe uma frase para elucidar um pouco também o nosso debate, e a seguinte frase: combater a desinformação exige consciência, crítica sobre o funcionamento das plataformas, dos algoritmos e dos interesses econômicos por trás da circulação de informações. E é isso, pessoal. Termino aí a minha fala sobre o capítulo. Obrigada, Ana, arrasou. Nossa, é uma temática que me deixa tão inquieta em tantos sentidos, né? Porque eu fiquei pensando durante a fala da Ana, aí queria até ver com vocês assim, porque me parece que existe essa lógica capitalista, mercadológica, digital, das redes digitais, né, que a gente está inserido. Então, a sensação que eu tenho não é
que a gente talvez seria capaz de combater essa lógica, porque ela já está intrínseca, né? Ela já está aqui atravessando a gente de várias formas. Mas eu acho que uma das grandes problemáticas é justamente o grupo de pessoas que, eu não sei se vai ser essa palavra a mais correta, mas que nega essa lógica. Então, assim, no momento que a gente entende a lógica, a gente entende a nossa vivência conectada, né? Tipo assim, por que eu estou recebendo essa informação e não essa? Né? Então, a gente entende o percurso que é feito. E me parece, aí eu posso estar enganada, né, que o grande problema está nesse negacionismo mesmo dessa lógica. Então, será que as pessoas que naturalmente se posicionam mais à direita, né, de uma forma mais conservadora, será que de fato elas têm conhecimento disso? Ou será que elas negam essa lógica justamente com o intuito de não ser necessário justificar essas bolhas aonde elas vivem? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho com relação a isso, que é algo que me intriga. Pode falar, Adri. Você tá sem microfone. Assim, bem rapidamente, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu divulguei uma notícia, que eu divulguei, era lá nos primórdios, né? Tudo meu é mais antigo que do grupo. E aí depois era num grupo de jornalistas, aí eu pedi perdão, falei, gente, desculpa, é desinformação, é fake news. Aí eu descobri que aquilo não era uma fake news, era uma verdade. E aí eu falei assim, gente, alguma coisa está acontecendo, porque a gente não sabe mais se é certo ou se é errado, né? Essa pergunta que você faz, né? Eu convivo não, né? Eles existem na minha vida como fantasmas, mas eles não existem mais na minha vida como pessoas reais, que são pessoas da direita, pessoas extremamente engajadas. Sim, Thalita, eles conhecem essa lógica. Eu estou falando num grupo grande, não um grupo pequeno. Mas eu costumo dizer, né, tudo isso desvelou o pior nas pessoas. E hoje as pessoas, elas não têm mais medo de falar, gente, eu não gosto mesmo de uma pessoa trans, eu não gosto de uma pessoa preta, essa mulher é uma vagabunda por usar uma saia tão curta, essa velha não pode usar essa maquiagem. E essas pessoas sabem, e elas reforçam isso. E não só reforçam, como elas multiplicam essa informação. Isso eu vejo diariamente recebendo no direct coisas de pessoas que não estão no meu grupo, porque a internet permite isso. Mas, por um outro lado, né, eu sempre gosto, eu digo que o meu filósofo predileto é o menino maluquinho, né? Tudo tem dois lados. Gente, a gente recebe muita informação bacana. Eu não estou mais na mídia hegemônica, mas eu recebo informação do mundo todo, informação muito bacana, que você sabe que é verdade, que nos ajuda no nosso trabalho, na nossa militância, na nossa pesquisa, né? Então, eu acho que hoje, sim, existem pessoas que acreditam que a Terra é quadrada, que votam porque o pastor mandou, mas, assim, essas pessoas que estão na rede produzindo, elas sabem o que está acontecendo, essa é a minha opinião. Oi, falo de... tá. Não, então, essa coisa desses pensamentos retrógrados, assim, sobre mulheres, trans, sempre existiu, né? Mas era uma coisa que ficava ali numa esquina, no boteco da esquina, dois tiozinhos falando. As redes sociais agora turbinaram a coisa no sentido de que tu expõe isso e grupos que se reconhecem e aquilo cresce exponencialmente. E os algoritmos privilegiam o choque, né? Então, quanto mais polêmico, mais vai aparecer e mais aquelas pessoas lá dos cafunados vão achar, é isso que eu penso, e o grupo vai crescer. E aí políticos se aproveitam disso, dizem que eles entendem o que eles estão passando, prometem soluções fáceis para problemas complexos, e aí o pessoal entra naquela bolha de se sentir do pertencimento, né? Poxa, eu estou entre meus iguais, eu me sinto acolhido, né? Então, acho que tem muito desse sentimento de acolhimento, ou que em outras situações ele se sentiria sozinho, e vem aquele grupo, olha, a gente te entende,
é bem visto aqui, né? Tem muito disso. Isso na política, né? Eu fico pensando muito agora nesse período eleitoral também, né? Como que isso vai acontecer, né? Então, essa circulação, esse compartilhamento, porque uma coisa que a Ana falou também que me marcou desse capítulo foi, não é a produção, é a circulação da informação, né? Assim, então, a velocidade que isso acontece, velocidade de compartilhamentos, né? E dessas bolhas que vão ficando cada vez mais rígidas, né? Menos maleáveis, né? De forma temática, assim, é algo que assusta, né? Diogo. É só, assim, Adriana, só para a gente não correr o risco de colocar o mundo gigante numa caixa, como algumas pessoas fazem, de fato, no final da tua fala tu diz assim, tem as pessoas que votam por conta do pastor, tem as pessoas que de fato acreditam que estão sendo lideradas em prol de algo que é bom. Me parece que essas pessoas, elas não estão no mesmo degrau que as produtoras de desinformação. Me parece que sim, há de fato um entendimento de que isso é mentira, de que esse conteúdo, como a gente distinguiu na semana passada, ele não é um conteúdo jornalístico com apuração falha, ele é um conteúdo mentiroso. Há quem produza isso e há quem siga a manada, como também há quem siga a manada do lado esquerdo dessa linha imaginária que a gente queira traçar. A gente não pode confundir, não foi isso que tu falaste, tá? Mas pegando a linha, a gente não pode confundir, como a computadora diz, alhos com bugalhos. Não pode confundir essa pessoa que está ali maquinando em prol do mal alheio, seja esse outro uma mulher trans, seja esse outro uma mulher cientista, seja um homem negro periférico. A gente não pode confundir com essa outra pessoa que tem uma visão de mundo que não lhe permite distinguir uma coisa da outra. Então, se nesse contexto de seguir a voz de uma liderança, o meu pastor, não só o pastor, mas esse líder, essa líder religiosa me diz que é errado tomar vacinas, ora, esse é o mundo que eu conheço, pura e simplesmente é o mundo com o qual eu estou habituado. Eu tenho uma tendência natural a seguir isso. Isso é que me assusta. Porque lá atrás eu lembro que eu estava num congresso, no EPECOM da Universidade de Sorocaba, e eu perguntei, naquele papo antes da mesa começar, eu perguntei para os colegas, e se o Jair Bolsonaro ganhar? E eu me lembro muito bem disso. Isso jamais vai acontecer. É impossível que isso aconteça. E pareceu olhando em retrospecto, uma certa arrogância. Como isso é impossível? Aconteceu, gente. Sim. Aconteceu por conta dessa arrogância de acreditar que aquele lá, que não ocupa o mesmo lugar que eu, e aí eu estou falando especificamente do lugar da ciência, ele não terá meios para combater o nosso meio de vida, e teve. E não só teve, como ainda arriscou em muito o nosso fazer científico, arriscou em muito a nossa profissão enquanto sujeitos e sujeitas facilitadores de conhecimento. Obrigada, Diogo. Realmente, reflexão fortíssima. Janice? O que me preocupa muito é a colisão entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, e o quanto essa questão da divulgação, de desinformação e tal, ela não se preocupa com o direito das outras pessoas, né? Então, tipo, aquele limite de que o meu direito vai até onde começa o da outra pessoa, eu acho que com essa questão dessa amplificação das redes sociais, isso ficou muito banalizado. Acho que esse é um ponto também que me preocupa bastante, sabe? Porque as pessoas postam, né? E os comentários, às vezes, assim, são coisas, assim, absurdas, muitas vezes, que surgem também, né? E tem ataques até pessoais, assim. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, inclusive agora, pensando nesse cenário que a gente vai entrar de eleições, né? Então, o quanto isso também vai começar a gerar muitos problemas, assim, sabe? Essa questão dos direitos ali das pessoas, até onde vai cada um, até onde os ataques viram pessoais,
o quanto tudo isso vira um problema assim que ultrapassa a esfera pessoal da pessoa e até acaba sendo um problema social também, né? Com toda certeza. Obrigada, Janice. Ana? Durante a fala da Adriana, do Diogo também, eu estava pensando, quando a Adriana falou, né, da questão das pessoas que produzem essas informações falsas mesmo, e quando o Diogo trouxe, né, a perspectiva também dessas pessoas que não conseguem distinguir o que é uma informação falsa, eu pensei muito na época da pandemia, eu também tive esse pensamento quando eu estava lendo o texto, na época da pandemia, como eu já tinha ingressado ali na faculdade, eu agia muito como uma pessoa que desmentia as fake news, porque surgia muita coisa. Então, assim, chegou um ponto que a minha avó estava querendo tomar ivermectina, minha avó tem vários problemas de saúde, então eu como pessoa, né, da comunicação dentro da família, agia nesse meio de, isso não é verdade, isso é verdade, e eu penso até caminhos, né, na fala final dela, que ela traz no texto, da gente pensar, às vezes, formas de resistência a essa desinformação. Eu penso muito também como pessoa da comunicação, né, como comunicadora, em formas da gente resistir, não só resistir, mas também da gente facilitar essa questão de não é que não ter essa desinformação, porque eu acho que sempre a questão da desinformação sempre teve, fake news, né, sempre existiu, notícias falsas, mas com a internet, claro que isso aumentou muito de número, em grau, e assim, também a velocidade que as pessoas recebem ali no WhatsApp um texto falando algo absurdo e não tem uma fonte, não tem algo a mais, e essas pessoas que não têm um nível de conhecimento, não tem uma faculdade, não é igual a gente que pesquisa, né? Não tem esse poder de saber nem aonde vai procurar se está certo ou se está errado. Eu acho que acredito que nesse viés esbarra um pouco também na fala do Diogo, que as pessoas elas buscam essa autoridade, né, que elas tinham antes. Então, o meu pastor falou isso, o padre da igreja falou isso, vi em algum lugar que eu confio. Vamos buscar pessoas de confiança, né? Eu acho que até também pensar como comunicadores, como a gente pode melhorar essa questão também desses veículos e dessa forma de desmentificar essas fake news. Eu pensei muito nisso também na época da pandemia. Eu criei um grupo, assim, isso com a minha família, né? E ia jogando, um tio que é muito de um viés, ele jogava uma mentira, assim, muito absurda, aí eu jogava uma fonte, rebatia, né, essa desinformação dele com algo concreto, com dados. Então, pensar também como a gente faz para... Porque a pessoa que está na bolha ali dela, ela não vai simplesmente... Se eu falar não é isso, ela não vai simplesmente ok, vou acreditar. Mas, às vezes, com dados, a gente consegue combater isso. Não sei também nem em que ponto. Mas só trazendo isso para o debate também. Obrigada, Ana. Júlia? Uma pequena contribuição só, as falas de vocês me lembraram muito um livro chamado, de 2019, Pós-Verdade e Fake News, o subtítulo é Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. E, se não me falha a memória, tem um dos artigos, é um livro pequeno, que é da Márcia Tiburci, que ela fala justamente sobre, assim, que tem as pessoas que elas realmente são enganadas por aquela fake news, é um número pequeno. O que ela acha é que as pessoas, elas simplesmente não querem questionar. Só vai de encontro ao pensamento dela, então vai. Então ela só recompartilha. E aí teria uma terceira camada, que são as pessoas que sabem que é fake news e que compartilham mesmo assim. Mas, enfim, 7 anos, né, já, mas eu acho que ainda é muito, muito boa, assim, as coisas que tem nesse livro. Dri? Muito rapidamente, né, trazendo um pouco do debate jogado pela Janice,
Eu tenho uma amiga, Cíndia, eu acho que ela até pode vir a fazer uma palestra para a gente, não acadêmica, mas uma palestra informativa. Ela é advogada, presidenta da OAB Mulher, e ela estuda exatamente os crimes cometidos em ambiente digital. E, assim, cada dia ela traz um termo novo, algo que a gente desconhece, porque a gente não sabe, a maioria das pessoas, e às vezes a gente mesmo não sabe, que nós estamos cometendo crimes. E é uma gama imensa de crimes, são todos crimes nomeados, e se você tiver um advogado que conhece, você vai ser responsabilizado por um crime que você nem sabe que cometeu. E a internet, ela nos leva a fazer isso, né? Compartilhar uma coisa, às vezes falar uma palavra não tão bacana, ou ser... Então, a gente tem que tomar cuidado, nós que somos formadores de opinião e pesquisadores, muito mais, mas é uma rede muito complicada, por isso que a gente precisa conhecer, sim, quais são os crimes e como nós estamos cometendo esses crimes sem saber. Eu sugeri até para ela, talvez a gente possa até fazer juntos com memória, um dicionário, um glossário de quais são esses crimes, entendeu? Como a gente pode trabalhar para evitar, para se proteger, mas também para usá-los quando a gente precisa, né? Obrigada, Dri. Realmente, gente, isso é um tema que me toca muito. Eu acho que eu já comentei aqui em outros momentos, né, que o meu pai, ele faleceu de Covid, novembro de 2020, né, estava naquele olho do furacão, e ele foi vítima de desinformação, de fake news, né, então ele era um homem que se inclinava ali mais à direita, era muito conservador, e era bombardeado diariamente, o tempo inteiro, com notícias falsas pelo WhatsApp. Obrigada. E, assim, era uma briga, gente, que não tinha fim. Era uma briga, assim, que eu não consegui mostrar para ele o quanto que ele estava sendo enganado, né? Tanto que quando ele foi internar, que ele pegou a Covid, de fato, ele foi internado sem acreditar ainda que estava com Covid, né? A médica mostrou o raio-x, falou, olha, o pulmão do senhor aqui está comprometido, não sei o quê. E ele falou, olha, você está me diagnosticando com Covid só para o hospital ganhar dinheiro. Eu li que cada diagnóstico de Covid o hospital ganha dinheiro. Então, assim, até no momento derradeiro, né, ele ainda não acreditava, né, nesse vírus, ele não acreditava nesse surto. Uma coisa assustadora, gente. Assim, eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa, né? Então, assim, ele foi vítima dessas desinformações, dessa questão ideológica, né? Isso é assustador de pensar, né? Diogo? Eu acho que a minha mão está levantada desde aquela hora, mas eu pensando aqui, Thalita, primeiro, eu sinto muito que isso tenha acontecido contigo, mas o horizonte mental, nessas circunstâncias, ele não é alterável. Ainda mais que por um agente externo. Assim, a filha deseja poder instruir o pai sobre um tema que é importante. Se esse sujeito ele não estiver disponível para desconstruir as certezas que foram equivocada e deliberadamente construídas na cabeça dele. Então, isso vale para tudo, assim, o paciente cardíaco, se ele não estiver disposto a acreditar no que está sendo dito para ele por uma médica especialista, por um médico especialista, não há tratamento no mundo que dê certo, nenhum tratamento compulsório, infelizmente. Eu falo isso com muita tristeza, com muito pesar, voltando a essa ideia de que é deliberado, há uma ação coordenada para desfazer certezas históricas. É óbvio que quando a gente fala de ciência, não se pode pensar em certezas imutáveis, mas vamos pensar no exemplo das vacinas. O Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Como é que a gente desfaz isso assim? Como é que a gente volta para o mapa de algumas doenças que já haviam sido erradicadas no país? Então não há diálogo possível e isso me entristece. Por isso, tentando resgatar o começo da minha fala anterior, eu não gosto de colocar as pessoas todas dentro do mesmo balaio, porque de fato não são. De fato, há pessoas ali que têm uma intencionalidade de prejudicar,
de macular, de maltratar, de reduzir a nada o outro que não se compatibilize com a sua visão de mundo. Obrigada, Diogo. A Ana Paula? Acho que a contribuição que eu tenho é justamente qual que é o grande problema quando eu penso na questão do estudo da fake news? Que as pessoas, às vezes, ficam muito centradas na questão da mentira em si, né, e desses vários públicos. Mas a mentira em si, ela é muito pouco dentro do universo da fake news. Eu acho que, assim, é uma estrutura, né, a gente tem que pensar que, inclusive, tem empresas envolvidas nisso, né, Big Techs, políticos, né, são pessoas do poder, então a coisa é muito mais estruturada, às vezes, do que o que a gente pensa para chegar nesse último público, que é o público que é enganado, ou que é conivente, né, com essa notícia. Que a gente sempre vê que a fake news ela tem uma estrutura por trás, né? A gente tem a estrutura do controle da informação, o controle da mídia, né? Quem está passando isso? Porque não é só fake news, né, da internet, a gente vê aí canais de televisão, né, passando fake news né, o tempo inteiro, então isso também é uma coisa que assusta muito a gente, né, e aí blogueiros, né, então tem toda uma estrutura ali alimentada, né, como ela falou até na apresentação do texto, né, há uma alimentação, né, um recrutamento dessas mídias de controle da informação, né? E um outro viés, que aí o viés, né, legal mesmo, igual a Janice falou e tudo, que controla a fake news, que é o quê? A impunidade. Eu não tenho como punir, eu não tenho... A gente vê o tempo todo essas brigas com a Big Tech, quer dizer, elas não querem dar informação, elas querem proteger justamente o criminoso. Né? Os dados do cidadão comum podem ser jogados no ventilador, mas os dados do criminoso eu não entrego. Né? Então, quer dizer, esse tem que ser protegido. Então, essa questão da impunidade, né, ela é essencial para passar essa impressão para essa pessoa que difunde fake news. Né? Em outros grupos, aí tem uma que volta e meia posta, e aí eu sempre coloco dessa forma, tem hora que eu até sou agressiva com ela. Isso que você faz é crime. Entendeu? Porque ela posta intencionalmente, né? Então, quer dizer, ela não se sente abalada nunca, porque ela sempre conta com impunidade. Ah, quem vai me denunciar? Ah, quem vai me prender? Ah, quem, né, vai me culpar por isso aqui? Então, simplesmente ela está divulgando ali e está achando ótimo, porque eles usam esse viés, né? Uma mentira contada centenas de vezes se torna verdade. Né? Se eu recebi aquela fake news um monte de vezes, eu vou achar que aquilo é verdadeiro. Então, né, a gente, quando vai estudar dentro desse viés, a gente tem que ter isso muito claro. Né? Por que a fake news é tão difícil de ser combatida? Né? Porque se fosse fácil simplesmente denunciar, vou denunciar quem? Né? Vou né, evidenciar para quem? Não tem controle sobre isso, não tem, né, essa estrutura. É muito difícil trabalhar em cima de uma estrutura, né, tão bem organizada, vamos assim dizer. Obrigado, Ana. Nadal? Vou ser rápido, não sei pelo horário, mas a tua situação, Thalita, sinto muito por ela, mas ela me fez lembrar um documentário que eu vi alguns anos atrás, que é um documentário americano, acho que é Lavagem Cerebral do Meu Pai. Alguém ouviu falar? Acho que é The Brainwashing of My Dad. É um documentário, acho que é um média-metragem, tinha disponível na internet, vou ver se eu acho. Que é a diretora conta da experiência dela com o pai, que era democrata, e ele começou a assistir aquelas Fox News, receber e-mails, entrar nessa bolha, ele virou uma pessoa que era considerada de esquerda para um radical de direita, raivoso e tudo mais. Então ela conta essa história passo a passo, situações, muita coisa documentada em vídeo. E aí depois ela mostra uma forma que como ela, a mãe e outros familiares começaram a pensar em como quebrar isso. É super interessante, vou tentar ver se ainda está disponível, eu mando ali no grupo para vocês. Acho que é The Brainwashing of My Dad. E foi um documentário de antes da primeira eleição do Trump, então vocês veem que uma coisa já estava se armando naquela época, né?
Obrigada, Nadal, obrigada pela dica. Gente, a gente tem alguns assuntos internos para resolver, então eu me despeço agora do pessoal do YouTube, vou encerrar aqui a gravação, mas semana que vem estamos de volta, né? Quem vai apresentar é a Andréia com a Ana Paula, e elas dão a continuação, querendo ou não, um pouco dentro dessa temática, né? Elas vão apresentar o capítulo 4, novas configurações do capitalismo, economia e colonialismo como locus da desinformação, né? Então, eu acho assim, se hoje já deu pano para manga, né? Semana que vem a gente, né, dá essa... É você, Nadal? Desculpa. O nosso é 7/7. Ah, desculpa, Nadal, é porque teve uma troca, né? Eu fazendo propaganda errada. A minha data original era dia 16, daí houve alguma troca interna. É verdade. O meu passou para o dia 23, eu avisei que não seria possível, aí voltou para o dia 16. Me desculpa, então teremos o Nadal apresentando, e aí a gente continua, né, essa discussão, então acho que vai ser muito, muito bacana. Então, agradeço o pessoal aí, vou encerrar a gravação para a gente continuar nos nossos assuntos internos aqui. Deixa eu encerrar aqui, peraí, eu preciso gerenciar a gravação, parar a gravação, peraí.